Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Estado homenageou hoje Samuel Magaia, herói nacional e antigo líder da luta armada contra o colonialismo português. A homenagem foi dirigida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. A homenagem começou logo cedo, com a visita do Presidente da República à casa da família de Filipe Samuel Magaia, no bairro Xamanculo, arredores da cidade de Maputo. Filipe Samuel Magaia nasceu na província da Zambésia, mas cresceu nesta residência juntamente com os pais e irmãos. Não há nada que compense a postura e a determinação de Filipe Samuel Magaia. Na ocasião, a família do comandante da luta de libertação ofereceu um quadro ao chefe de Estado com a fotografia do herói nacional. Seguiu-se a abertura deste monumento, localizado na Avenida de Moçambique, próximo ao terminal de transportes da Junta. O Presidente da República inaugurou a estátua em homenagem a Filipe Samuel Magaia. É o retrato de um soldado com mochila e arma na mão, mesmo a descrever o combatente pela liberdade. Era um moço muito esperto, muito ativo, gostava de ajudar todas as pessoas, dar explicações, porque ele, principalmente nesse momento, tirou a quarta classe com 10 anos, era muito raro, em 1947. E ajudava muito outras pessoas. Só este gesto já mostra tudo. Somos muito orgulhosos de termos uma estátua deste, um monumento deste gênero. Esta é a forma que o governo encontrou para lembrar os 50 anos da morte do homem, que desde a criação da Frelimo notabilizou-se pelos seus conhecimentos militares. Filipe Samuel Magaia foi líder da luta armada contra o colonialismo português, tendo dirigido tropas em províncias estratégicas como Cabo Delgado, Niassa e Tete. As suas virtudes conduziram-lhe ao lugar de secretário de Defesa, com o principal papel de dirigir a guerra. Magaia nasceu a 7 de março de 1937 e morreu a 11 de outubro de 1966, na província do Niassa. Ainda a propósito da homenagem a Filipe Samuel Magaia, o chefe de Estado orientou um comício popular em Maputo, onde disse que Magaia é fonte de inspiração para muitos jovens por ter arriscado a sua vida pela libertação do país do colonialismo. O histórico campo recreativo de Cape-Cape, no bairro de Xamanculo, foi o local escolhido para marcar a última parte da homenagem a Filipe Samuel Magaia. A população acorreu em massa, mas também membros do governo e convidados de honra fizeram-se presentes neste local. Ó Altíssimo, proteja-nos de todo tipo de mal. A cerimônia começou com orações, a atuação de grupos culturais e depoimentos de combatentes da luta de libertação nacional que estiveram na linha da frente com Filipe Samuel Magaia. Na sua mensagem, o Presidente da República destacou a coragem de Magaia, que arriscou a sua vida para a conquista da independência nacional. Envolvidos 50 anos da sua morte, Filipe Samuel Magaia ainda continua fonte de inspiração e orgulho dos moçambicanos. É um compatriota de dimensão inigualável, o que confere dignidade a esta celebração da sua vida e contribuição inquestionável para a formação da pátria moçambicana que estamos a consolidar. Orgulha-nos, por isso, constatar que em Moçambique, com este rico manancial histórico, podem despontar jovens que, à imagem de Filipe Samuel Magaia e por amor à sua pátria, relegam para segundo plano os seus projetos pessoais para se associarem a causas e interesses nacionais. Para Filipe Nyusi, um dos grandes legados que Filipe Samuel Magaia deixou é o espírito de união na diferença, algo que para o Presidente é preciso valorizar para a efetivação da unidade nacional. Magaia jurou arriscar a vida e derramou o seu sangue pela santa liberdade. Temos a consciência
de que não haverá tributo ou homenagem possível que corresponda à sua estatura de chefe do Departamento de Defesa e Segurança. O melhor que podemos dar é a réplica do seu exemplo de vida para vencermos os obstáculos endógenos e exógenos ao nosso desenvolvimento e ao fortalecimento da pátria moçambicana, que ele, juntamente com outros compatriotas, sempre sonhou e ajudou a construir. A história de Filipe Samuel Magaia está documentada num livro produzido pelo Instituto de Investigação Sociocultural. Um comandante, claro, rigoroso e pensador da estratégia de defesa que contribuiu para a luta pela independência. Na homenagem, veteranos da luta de libertação nacional testemunharam momentos que partilharam com Filipe Samuel Magaia e apelaram à imortalização do seu legado. Do palanque montado no campo do Cap-Cap, os antigos companheiros de armas de Filipe Samuel Magaia acompanhavam a homenagem ao herói nacional. Veterano da luta de libertação nacional, Feliciano Gundana partilhou uma das experiências amargas que viveu com Magaia durante a luta. Eu e Magaia entramos no comboio e nos escondemos na casa de banho, enquanto os nossos companheiros do Dondo davam guarida fora da casa de banho para distrair possíveis utentes. Só saímos da casa de banho depois do comboio partir. Imagine o calor de fevereiro e nós fechados nos lavabos do comboio, com pouca ventilação, estrutura metálica, estava um calor infernal. Até agora me vem à mente o sufoco vivido. Claramente o êxito da viagem contou bastante com a atividade clandestina. Homem do primeiro tiro, Alberto Chipandi também lutou ao lado de Magaia. Não esquece o inconformismo que caracterizava o herói nacional e os jovens daqueles tempos. Ela, Niassa, nessa visita de trabalho, de ir viver a experiência do interior, ele caiu. E nós outros fomos chamados para poder virmos assumir a direção do Estado-Maior. Foi em outubro de 1966 que Filipe Samuel Magaia foi assassinado na província de Niassa. A história aponta Lourenço Matola, um dos colegas de guerrilha de Magaia, como responsável. O general Antônio Amatai entende que, embora antigo, o caso ainda precisa ser investigado. Por aquilo que nos dá a conhecer o Mariano Matsinha, que é quem estava com Magaia, que de facto esse é o Lourenço Matola, ele que atirou. Naturalmente há aqui um lugar aberto para a investigação. Quem é Lourenço Matola? Qual foi o móvel do assassinato? Um conflito entre os dois? O que é que foi? Eu acho que essa questão ainda exige uma investigação aprofundada sobre isso. Seguimos com outras notícias no Jornal da Noite. Os Mambas realizam amanhã o jogo decisivo contra o Madagascar para o acesso ao CAN Interno 2018. A STV acompanhou o último dia da preparação da Seleção Nacional, desde o hotel aos treinos no Estádio Nacional do Zimpeto. Alojados num hotel no centro da cidade capital, os Mambas concentraram-se em grupos logo de manhã para alinhar as ideias de jogo contra o Madagascar. O selecionador nacional, Abel Xavier, tem já a estratégia anotada para o jogo decisivo e partilhou com os seus jogadores, mas faltava o acerto no terreno. O último treino dos Mambas foi realizado no Estádio Nacional do Zimpeto e serviu para afinar os aspectos técnico-táticos. Foi um treino ligeiro, sem muita pressão aos jogadores. Os passes curtos e remates à baliza foram os pormenores mais ensaiados pelos 23 jogadores que fazem parte da convocatória. No jogo deste domingo, os Mambas são obrigados a ganhar ou empatar para passar para a fase seguinte de acesso ao CAN interno. Em caso de derrota, a seleção nacional perde o comboio. Alguns adeptos que já têm um bilhete para assistir ao jogo só pensam na vitória. A única coisa é a vitória, são transíveis. Somente nós estamos
Estou a apelar a todos nós que íamos apoiar a nossa seleção para ganharmos o jogo. Nós vamos como 13º jogador para impulsionar mais o nosso 11, né? Qual é o prognóstico? Vamos ganhar. Não interessa por quando vamos ganhar, mas vamos ganhar. O importante é passarmos a eliminatória. Ganhamos. 3-1, vamos ganhar, ganhamos. Para todo o pessoal tem que estar lá. Mesmo um jovem que nunca foi para lá, eu gostaria que ele para ir para lá. Prognóstico do resultado? Para mim 2-0. Não há dúvida amanhã. Vais pegar amanhã e vamos ganhar, também não há dúvidas. A seleção nacional realizou até aqui 4 jogos oficiais contra o Madagascar. Empatou 2, perdeu 1 e venceu 1. Durante a sessão de treinos deste sábado, os Mambas receberam a visita do Presidente da República, que foi ao Estádio Nacional do Zimpeto prestar apoio à seleção nacional. Já ia ao final da última sessão de treinos dos Mambas, em preparação ao jogo deste domingo, diante do Madagascar, quando uma visita surpreendente chegou ao Estádio Nacional do Zimpeto. Era o chefe de Estado, Filipe Nyusi, vindo da homenagem a Filipe Samuel Magaia, que foi prestar o seu apoio aos Mambas. Filipe Nyusi disse que a visita foi mesmo para motivar e reconhecer o trabalho que está a ser desenvolvido pela seleção nacional ao longo do tempo. Ela está forte não só porque nós viemos, sobre o processo deles de preparação, nota-se a carreira, a sequência, a trajetória que estão a seguir. E nós precisamos de dar força a essa gente, incluindo a equipa técnica que quase que é incansável em todos os momentos, com observações, com críticas, sobretudo quando os resultados não surgem, mas mesmo eles não cansam. O chefe de Estado aproveitou para convidar os moçambicanos a se fazerem presentes no Estádio Nacional do Zimpeto para apoiar e ajudar os Mambas a ultrapassar o Madagascar, rumo à fase seguinte de qualificação ao CAN Interno 2018. É uma equipa que está-nos a trazer resultados. E quando é assim, nós os grandes adeptos, os donos desta equipa que se chama a Seleção dos Moçambicanos, temos que estar em todos os momentos, convocar todos os moçambicanos disponíveis para estar com a equipa neste fim de semana, portanto amanhã, em todo lado é possível. Porque se olhar bem, quando há jogo da seleção, não há de que religião, não há pessoa de outra província, não há pessoa de outra raça, nem há pessoa de outra política, é toda a gente juntos. Recorde-se que o jogo entre Moçambique e Madagascar refere-se à segunda mão da segunda eliminatória de acesso ao CHAN do Quênia. Inicia às 15 horas, no Estádio Nacional do Zimpeto. Rumamos agora à 13ª edição dos Jogos Escolares, onde a província de Maputo sagrou-se hoje campeão de handebol nos Jogos Desportivos Escolares. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, assistiu aos jogos da final, que foram bastante renhidos. Com uma plateia composta por membros do governo, com destaque para o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, o jogo da final em handebol masculino não poderia ser mais eletrizante. Frente a frente, Maputo Província e a seleção de Manica. As duas seleções estiveram fortes, mas no final, a vitória sorriu para a província de Maputo, que venceu a partida por 25-21. Qual foi o segredo para vencer a província de Manica na final? Foi treinar bastante e se esforçamos tanto para podermos ganhar. Durante esse percurso todo, qual foi a equipa mais difícil para vós? Não vemos a equipe mais difícil, só fala que nos atrapalhou. Foi muita batalha, muito treino, muito esforço. Perderam na final, o que falhou para vós? Jogo foi um pouco fácil, mas só que nós foram um pouco de defesa, não estavam a defender muito bem assim. Em femininos, a província de Maputo voltou a mostrar seu poderio, vencendo na final a vizinha cidade de Maputo. Muita oração, muita dedicação aos treinos, ouvir o nosso mister, escutar tudo. Depois dos jogos da final, seguiu-se a premiação dos vencedores.
Em masculinos, Tete ficou com a medalha de bronze, Manica com a de prata e Maputo Província com ouro. Já em femininos, na terceira posição desta edição ficou Nampula, na segunda, Maputo Cidade e no primeiro posto, Maputo Província. Já a província de Manica foi vencedora absoluta de atletismo ao conseguir 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 7 de bronze. As províncias de Gaza e Maputo Cidade ficaram na segunda e terceira posições, respectivamente. Neste sábado disputaram-se as últimas provas na modalidade de atletismo. A província de Manica esteve em alta nesta edição dos Jogos Esportivos Escolares, tendo conseguido um número total de 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 7 de bronze. Antônio Pande, um dos atletas de Manica, disse que a vitória já era esperada. Sim, foi esse o resultado que nós estávamos à espera, porque treinamos bastante para termos essa posição. Sempre estávamos a treinar para pegar em primeiro lugar, porque nós tínhamos prometido à nossa província de que nós saímos que nem uma bala. Então nós estávamos preparados bastante, todos esses meses. Fomos os primeiros a treinar para pegar o primeiro lugar. Nossos coaches fizeram grande esforço para nos pegar no primeiro lugar. Na classificação geral, a província anfitriã de Gaza ficou na segunda posição com 5 medalhas de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. Por termos ganhado, decidimos que havemos de ganhar mais vezes. Apesar de termos ganhado segundo lugar, preferimos ganhar. Não fomos nós, havemos de tentar mais vezes para ganharmos primeiro lugar. O que é que aprendeu durante esse tempo aqui? Aprendi várias coisas, como ter bons colegas e vários professores por aqui. Já Maputo Cidade conseguiu o terceiro posto, fruto de 4 medalhas de ouro e 5 de prata. Balança José representou o grupo. O sentimento do grupo é muito maior. Nós estávamos a concorrer em ficar em primeiro. No final, a festa foi mesmo de Manica. Gaspar Chirinda, Raul Massing, STV. O atletismo é de Manica. Manica poderá revalidar o título de vencedora absoluta dos Jogos Desportivos Escolares depois de ter o feito em 2015. Para o Ministro da Juventude e Desportos, Alberto Puntumula, isto revela o esforço que os atletas empreenderam durante as provas. Algumas surpresas agradáveis. Manica volta mais uma vez a estar na mão de cima. Isto é resultado da preparação das equipas ao longo dos 2 anos que criam aquele hiato entre um jogo e outro, entre uma competição e outra. Portanto, agora fica o TPC para todas as províncias começarem agora a preparar os meninos de 11, 12 anos para que participem nos Jogos Desportivos Escolares de 2018 em Manica. Já temos matéria-prima para podermos investir no melhoramento de alguns atletas que se tornaram revelação, alguns atletas que são efetivamente talentos, e nós vamos já trabalhar para a criação da nossa seleção que vai participar nos Jogos da CPLP em São Tomé em 2018. O governo reitera que os talentos saídos dos Jogos Escolares serão acompanhados para que sejam uma mais-valia para o país. Há uma equipa que está a trabalhar para a identificação destes talentos. Há uma outra equipa que está a fazer o levantamento dos dados antropométricos, as medições de atletas, que é para, no momento em que os atletas forem às províncias, irem lá já com as fichas identificativas do trabalho que tem que ser feito para a melhoria das qualidades desses atletas. Por exemplo, podemos ter um atleta que é muito bom no futebol, que domina bem a bola, mas que depois tem problemas de condução da bola, tem problemas de recepção da bola. Então, estes atletas que foram identificados, nós vamos investir para a melhoria da sua capacidade no futebol. O mesmo sucede com o atletismo. No basquetebol, o Ferroviário da Beira qualificou-se esta sexta-feira para a final da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal, após vencer a Politécnica por 69-55 no segundo jogo do play-off das meias finais.
Jogo de alto risco e a Politécnica vinha com o objetivo de empatar a série do play-off, uma vez que no primeiro jogo perdeu por 67-65. As duas equipas entraram com defesas homem a homem e no final do primeiro período a marcha do marcador indicava 24-15, vantagem para os universitários. No segundo período, a Politécnica apresentou algumas dificuldades em termos defensivos e ofensivos. O Ferroviário da Beira soube explorar o seu jogo interior e colocou o resultado em 30-30, para depois passar para a frente. Os Locomotivas da Beira terminaram esta fase do jogo a vencer com o parcial de 38-32. Entrou-se para o terceiro período e a Politécnica continuava sem argumentos para travar os Locomotivas da Beira. 51-38 foi o resultado com que terminou esta etapa do jogo, vantagem para os vice-campeões nacionais. Veio o quarto e último período e o Ferroviário da Beira geriu a vantagem, fixando o resultado final em 69-55. Tenho dito muitas vezes que o importante é como nós terminamos e não como começamos. Só que o facto de termos passado esta eliminatória não significa que já somos campeões, antes pelo contrário. Vamos realmente defrontar uma grande equipa que é o Clube Ferroviário de Maputo, mas uma final é uma final. E o facto de jogarmos em casa não significa que temos meio caminho andado, não. O que queremos é dignificar a província. Não, eu acho que os dois jogos foram equilibrados até certa medida. Hoje a experiência do Ferroviário da Beira sobressaiu-se num certo momento do jogo e acho que foi isso que definiu. Entramos bem, infelizmente não conseguimos manter isto, essa boa entrada até ao final do jogo, e o Ferroviário da Beira com a sua experiência e com um grande plantel de qualidade que também tem, conseguiu vencer. Acho que está de parabéns e esperemos que seja uma boa final. Com esta vitória, o Ferroviário da Beira qualifica-se para a final da prova, que será disputada num play-off a melhor de 5 jogos. Já o Ferroviário de Maputo, campeão nacional, confirmou a presença na final depois de vencer o Costa do Sol por 93-60, fazendo o 2-0 na série do play-off das meias finais. O Costa do Sol procurava redimir-se da derrota sofrida no jogo 1 e forçar a decisão no terceiro embate. E até entrou melhor no jogo, conseguindo um parcial de 4-0. Feitos os ajustes defensivos, o Ferroviário de Maputo melhorou a sua prestação na quadra e saiu do primeiro quarto a vencer pelo parcial de 25-16. No segundo quarto, o Costa do Sol passou para uma defesa, a zona 2-3, e o seu adversário respondeu com lançamentos exteriores. No final desta etapa, o marcador indicava 46-28. No terceiro quarto, mesmo sem acelerar, o Ferroviário de Maputo alargou a sua vantagem perante um Costa do Sol que cometia erros defensivos. E, a cabo do terceiro quarto, vencia por 74-40. O quarto e último período foi de gestão de esforços, com a rotatividade do plantel a ser a nota dominante. Sem dificuldades, o Ferroviário de Maputo venceu por 93-60. É que os jogos não foram fáceis, nós é que criamos condições de serem fáceis, no sentido de dificultar o adversário. Sempre nos primeiros períodos o adversário entrou muito bem, tendo em conta que eles na primeira fase ganharam de um jogo, e então eles vieram com alguma confiança e nós tínhamos é que fazer tudo para nós não perdermos mais um jogo. Não aparecemos tão bem nesses dois jogos e do outro lado apareceram muito bem, não é? Pronto, nós estivemos um bocado longe daquilo que são os nossos índices de confiança e de concentração. Pode ser também derivado dos índices de confiança e de concentração do adversário. O Ferroviário de Maputo vai defrontar o seu homónimo da Beira numa final que se espera muito bem disputada, a avaliar pela qualidade das duas equipas. Emoções do basquetebol a levar-nos a um intervalo. Nós voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Os triplos.
os afundaços, lançamentos livres, os desarmes, a assistência. Assista aqui o melhor do basquetebol nacional. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Um país sem cultura é um país sem identidade. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você informado. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Sam, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. O Ministério do Trabalho quer que os centros de emprego e formação profissional respondam aos padrões internacionais de formação para alargar as perspectivas de acesso ao emprego nos formandos. No fim do 28º Conselho Coordenador do Pelouro, Vitória Diogo desafiou os gestores dos centros de emprego a reforçarem a qualidade da formação. Durante 3 dias, os quadros do Ministério do Trabalho estiveram em retiro no município da Matola para refletir sobre os desafios do Pelouro e pensar estratégias para promover mais e melhores empregos. Ao fim da jornada, o Ministério saiu reforçado, revelou a responsável do Pelouro para buscar soluções para os grandes desafios. Vitória Diogo diz que os centros de emprego continuam entre as prioridades e agora a visão é responder aos padrões de qualidade internacional. Queremos que estes desempenhem eficazmente o seu papel de intermediação entre a procura e a oferta. Devem ser polos decisivos em promover o emprego e impulsionadores do empreendedorismo, do autoemprego, dos estágios pré-profissionais. Queremos e esperamos do gestor do nosso IFPELAC criatividade, inovação e espírito empreendedor. Temos que elevar a qualidade para que mais centros de formação profissional nossos tenham a certificação internacional. Para assegurar a assistência a quem já está empregado, a Ministra do Trabalho voltou a desafiar as empresas a canalizarem os descontos ao Instituto Nacional de Segurança Social. Temos que
assegurar que os trabalhadores moçambicanos que trabalham nas empresas consigam ter os seus nomes inscritos na folha de relação nominal, as suas remunerações comunicadas e assegurar que o empresário, o empregador, desconte e canalize efetivamente as contribuições para que o direito constitucional dos nossos concidadãos seja observado e seja respeitado. O 28º Conselho Coordenador do Ministério do Trabalho decorreu sobre o lema Promovendo mais e melhores empregos em Moçambique. As autoridades municipais da Matola entregaram este sábado 4.500 doates aos moradores dos bairros da Machava, T3, Zona Verde e Congolote. A entrega massiva de títulos de direito de uso e aproveitamento de terra enquadra-se na campanha de regularização de terrenos que o Conselho Municipal de Matola está a levar a cabo desde 2015. Neste sábado, o local escolhido para a atribuição dos documentos foi o posto administrativo do Infulene, no bairro T3. As autoridades esperam que esta campanha de entrega massiva de doates venha reduzir casos de conflitos de terra. E muitas das vezes, aquele que é o verdadeiro proprietário ou que tem direito, porque já está ali há mais tempo, há mais de 10 anos, encontra-se desprovido de matéria para poder se defender. Então, com o doate, para ele e para os seus descendentes, os seus direitos estão, portanto, salvaguardados. Não só, nós temos estado também, como município, a fazer a fiscalização. Por sua vez, alguns moradores enalteceram a iniciativa e mostraram-se mais seguros sobre a posse dos espaços. É o papel para regularizar o meu terreno, não ter problemas, não dizer que esse terreno é meu. Que já não vou correr risco, embora eu escrever em nome do meu filho, eu sei que já não vou correr mais risco. Estou bem satisfeita quanto a isso. Há cerca de 2 semanas, o município de Matola entregou mais de 3.000 doates no posto administrativo da Machava. Assim, até o fim do ano, o município espera atribuir mais de 10.000 títulos de uso e aproveitamento de terra. A Renamo diz ser um imperativo a vitória do partido e do seu líder nas próximas eleições autárquicas e gerais, respectivamente. A convicção foi tornada pública esta sexta-feira em Chimoio, durante um comício popular dirigido pelo membro da Comissão da Perdiz, Alfredo Magomice. Desde as primeiras eleições gerais e multipartidárias de 1994, que a Renamo e seu presidente, Afonso Djakama, vem o sonho de dirigir o país a ser sucessivamente adiado devido a derrotas que tem estado a averbar nos escrutínios. Desta vez, a Renamo, num comício dirigido aos seus membros e simpatizantes no Chimoio, por Alfredo Magomice, membro da Comissão Política do partido, diz que é chegada a hora de inverter o cenário. É pretensão de todos os residentes da cidade de Chimoio, de toda a população de Manica e, por conseguinte, de Moçambique inteiro, que é urgente e imperativo nacional que a Renamo ganhe as próximas eleições, para que a democracia seja verdadeiramente um facto na República de Moçambique. A Renamo está ciente que para vencer as eleições deverá trabalhar arduamente para convencer o eleitorado a votar no seu partido e no seu líder. Temos que trabalhar afincadamente, organizarmos-nos para fazermos face a este trabalho. Não há outro caminho para alcançarmos a vitória. Não há outro caminho para conseguirmos o poder, senão via voto. Porque a nossa luta foi essa, a nossa luta está sendo essa e vai ser essa. Por isso, irmãos, caros colegas, devemos trabalhar afincadamente, organizarmos para alcançarmos esta vitória. Além da cidade de Chimoio, a Renamo desdobra-se nos preparativos dos próximos pleitos eleitorais, um pouco por toda a província de Manica.
A Comissão Parlamentar de Administração Pública e Poder Local mostra-se satisfeita com o desempenho da Procuradoria Provincial da Zambésia no quadro da investigação a casos de corrupção e desvio de fundos, com destaque para as direções da Agricultura e Educação. Os casos de corrupção e desvio de fundos que estão a ser investigados pela Procuradoria Provincial da Zambésia mereceram atenção por parte da Comissão Parlamentar de Administração Pública e Poder Local, que nos últimos 4 dias trabalhou nesta província. António Muxanga, que falou à imprensa, referiu que Zambésia pode ser o exemplo de combate à má gestão da coisa pública. Queremos saudar os funcionários que denunciaram os seus chefes corruptos e esta atitude da Procuradoria Provincial que está a agir. Já ouvimos dizer que o diretor da Agricultura está preso. Esperamos que tenha sido preso porque já se investigou o suficiente. Mas ouvimos dizer que há problema na educação. Ainda ontem ouvimos dizer que há um outro diretor provincial que anda em banho-maria. Esperamos que a justiça funcione para dignificar o Estado. E fica bem também a Zambésia, como a segunda província mais populosa do país, estando no centro das atenções de todos nós, ser um exemplo no combate à corrupção, desde que não seja caça às bruxas. Estes deputados fizeram uma radiografia do desempenho do governo liderado por Abdul Razak. O desempenho da província é bom. É verdade que a província é muito extensa, também sofreu muitos cortes de orçamento. Tomamos conhecimento de que 700 milhões estavam previstos e só receberam 200. Agora, quem esperava receber 700 milhões para receber 200 é só ver que ginástica que tem que fazer, porque isso representa muito abaixo das previsões que as pessoas tinham, mas mesmo assim há trabalho. Abdul Razak disse na ocasião que o governo da Zambésia compromete em continuar a trabalhar para melhorar a vida da população. Devido a roubos dentro do Hospital Central de Climane nas últimas semanas, a direção do hospital resolveu reforçar a segurança. O diretor clínico, César Macome, explicou que a equipa de segurança tem ordens expressas para não deixar sair qualquer material do hospital sem a devida autorização. A direção do Hospital Central de Climane vai apertar o cerco junto da segurança instalada para não deixar sair sem a devida autorização qualquer que seja material hospitalar. O diretor clínico César Macome referiu que novas medidas de segurança foram tomadas pela direção-geral deste hospital. Não só da saída dos medicamentos para fora do hospital, para a saída de outros insumos para fora do hospital, como a própria segurança interna aqui, porque pode haver situação até de roubo de bebês. Já sabem que isso já foi moda, isto pode acontecer a qualquer momento. Então tivemos essa reunião que traçamos as várias normas que tentaremos, portanto, acompanhar e teremos essas reuniões periódicas para ver, portanto, onde é que estamos a falhar e também, portanto, eles são os senhores da segurança, vão nos aconselhar como é que as coisas devem ser melhor feitas do que está. A quantidade de material, desde equipamentos e fármacos no hospital, pode aliciar funcionários ou qualquer que seja a pessoa que entra neste hospital a cometer roubo. Basicamente, se vocês puderem ver, acho que viram, não é um hospital que esteja gradeado, mas a quantidade de material médico ou equipamento médico que está neste hospital é de fato de custos astronómicos e que precisa de certa forma de ser protegido. Então, os custos para isto são muito altos, porque não é só tratar estes mecanismos, também contratar e tentar pagar esta equipe de segurança para que de fato eles não se sintam insatisfeitos, porque se nós começarmos a dever esta equipe de segurança, provavelmente eles é que vão criar a fragilidade, porque não estão a ser pagos. Refira-se que a segurança detectou nas últimas semanas não só casos de roubo, mas também situações de materiais sem devida autorização por desatenção dos profissionais. Vamos agora olhar a previsão do tempo para as principais cidades do país.
Começamos mesmo com a zona sul do país, onde a cidade de Maputo poderá apresentar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 14. Xai-Xai, 27 graus de máxima, 14 de mínima. Para Inhambane, 26 de máxima e 13 de mínima. Seguimos então para a zona centro do país, onde a cidade da Beira poderá apresentar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 15. Chimoio, 24 de máxima, 9 de mínima. Para Tete, 31 graus de máxima, 15 de mínima. Climane, 27 de máxima, 15 de mínima. Já para a zona norte do país, a cidade de Nampula poderá apresentar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 17, 28 graus de máxima, 21 de mínima para Pemba. Lixinga poderá apresentar uma temperatura máxima de 24 graus e mínima de 9 graus. Até já! Estava lá, mas houve que o patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Os dribles, os triplos, os afundaços, lançamentos livres, os desarmes, a assistência. Assista aqui o melhor do basquetebol nacional. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Os dribles, os triplos, os afundaços, lançamentos livres, os desarmes, a assistência. Assista aqui o melhor do basquetebol nacional. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Seguimos com a atualidade internacional. 9 dos 13 partidos parlamentares da África do Sul moveram uma moção de não confiança que visa forçar Zuma a abandonar o poder. Julius Malema diz que tem documentos legais que impedem a presidente da Assembleia de dizer não ao voto secreto.
13 partidos parlamentares da África do Sul poderão decidir no dia 8 de agosto sobre a permanência ou destituição do presidente Jacob Zuma. Mas a moção de não confiança está dependente da decisão da presidente da Assembleia Nacional, Baleka Mbete, a quem foi conferida a carta branca pelo Conselho Constitucional para permitir ou não o voto secreto. Julius Malema, representante do Partido Lutadores da Liberdade Econômica, afirmou ter documentos legais que permitem a realização do voto secreto e acrescentou que caso a presidente da Assembleia Nacional dê uma resposta negativa, ela terá de ser levada à barra do tribunal. I'm not talking to opposition MPs, I'm talking to ANC MPs. I've spoken to more than 60 of them. They've committed, they've asked that this thing must be secret. They will deliver it. They are not happy themselves. They are not happy themselves. So don't undermine the secret ballot. Caso a moção de não confiança não resulte, Malema afirma estar determinado a conduzir junto com outros partidos o impeachment contra o presidente Zuma. Arrest of Zuma is not an arrest of an individual. It's an arrest of corruption. It starts with him. If you don't arrest Zuma, and you go into talks with Zuma to make a deal that some immunity must not be arrested, then you must know that you have institutionalized corruption. And once you have institutionalized corruption, this country is gone. O ANC, partido do presidente Zuma, avisou os seus membros no parlamento que quem apoiar a moção de não confiança vai sofrer um processo disciplinar, considerando tal ato a pior traição ao partido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que o Irão irá enfrentar novas e sérias consequências, a não ser que todos os cidadãos norte-americanos detidos injustamente sejam libertos e devolvidos, informou esta sexta-feira a Casa Branca em comunicado. Trump exigiu que o Irão devolva Robert Levson, ex-autoridade de segurança dos Estados Unidos da América, que desapareceu há mais de 10 anos no Irão, e que Teherã liberte o empresário Siamak Namaz e seu pai Barker. O comunicado completa uma semana de retóricas contra o Irão. Na terça-feira, Washington impôs novas sanções econômicas contra o Irão por conta do seu programa de mísseis balísticos e disse que as atividades malignas de Teherã no Oriente Médio rebaixam quaisquer contribuições positivas vindas do acordo nuclear de 2015. Estas medidas assinalaram que o governo Trump busca mais pressão sobre o Irão, embora mantenha em vigor um acordo entre Teherã e 6 potências mundiais para conter seu programa nuclear em troca de levantar sanções internacionais financeiras e sobre o petróleo. O comunicado desta sexta-feira informou que Trump e o seu governo estavam redobrando esforços para trazer de volta todos os norte-americanos detidos injustamente no exterior. Um tribunal iraniano sentenciou Siamak Namaz, de 46 anos, e seu pai Barker Namaz a 10 anos de prisão cada por acusações de espionagem e cooperação com os Estados Unidos. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã deteve Siamak em outubro de 2015, quando ele visitava familiares em Teherã, disseram parentes. Levson, ex-agente do FBI e do DEA, desapareceu no Irã em 2007 e o governo dos Estados Unidos da América estabeleceu uma recompensa de $5 milhões por informações que levem ao retorno seguro dele. Enquanto isso, 28 pessoas foram hoje condenadas à morte por um tribunal do Egito, acusadas de terem assassinado o procurador-geral Hisham Barakat em 2015. Ainda no mesmo caso, 15 pessoas foram sentenciadas à prisão perpétua. O assassinato do procurador-geral Hisham Barakat, ocorrido em 2015, foi a causa da condenação de 28 pessoas à morte. Na mesma sentença, 15 pessoas terão de enfrentar a prisão perpétua e mais 15 devem cumprir 10 anos de prisão. O mesmo Tribunal do Egito condenou mais 8 pessoas a uma pena de 15 anos. Entretanto, os condenados ainda gozam do direito de recorrer à sentença. A maioria deles faz parte do grupo Irmandade Muçulmana, apoiante do ex-presidente egípcio Mohamed Morsi, deposto em 2013. O grupo é acusado de ter assassinado o procurador-geral Hisham Barakat com recurso a um carro-bomba.
Entre 2013 e 2015, Hicham Barakati foi responsável por milhares de processos controversos, alguns considerados politicamente motivados, que resultaram em sentenças de morte para vários membros da Irmandade Muçulmana e apoiantes do ex-presidente Morsi. Desde 2013, o governo egípcio tem sido implacável com os apoiantes do ex-presidente Morsi, sentenciando muitos deles à morte. Porém, a maior parte deles tem recorrido e ganho novas sentenças. Já na página cultural, a Universidade Pedagógica homenageou em Niassa o escritor Ungulane Bakakossa pelo seu contributo na literatura moçambicana. Este tributo surge pela comemoração dos seus 60 anos de idade e 30 de escrita literária. Ungulane Bakakossa celebra no dia 1 de agosto 60 anos de idade e com eles somam-se 30 anos de escrita literária. A Universidade Pedagógica, através da delegação de Niassa, antecipou a efeméride e juntou académicos e demais personalidades para homenagear um dos melhores 100 escritores de África. A cerimónia foi preenchida por momentos culturais, onde a música e a poesia traduziam um pouco daquilo que é a escrita do autor de Walalab. Para o reitor da Universidade Pedagógica, esta homenagem é merecida pelo facto de Ungulane Bakakossa ser uma referência para Moçambique e para a África. O escritor Ungulane tem servido de referência para vários intelectuais, para estudantes, para professores, operários, camponeses. Por conseguinte, ele se transformou numa referência obrigatória para Moçambique e para a África. Ungulane já mereceu diferentes homenagens, desde o reconhecimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, até ao Prémio Nacional de Literatura e ao prestigiado Prémio Craveirinha. Porém, nenhum destes prémios seria tão significante e tão importante como é o prémio de ter sido adotado pela cidade de Lixinga e pela província do Niassa e ter esta cidade como sua terra natal. Ainda que não visitasse esta província há 20 anos, Bakakossa assume-se filho legítimo de Niassa e vê nesta homenagem um gesto de reconhecimento. Eu estou aqui no Niassa, convite também da UPERA, e é maravilhoso para uma terra que eu não venho há 20 anos. Há 20 anos, imagina, que é a minha terra também. Mas, por outro lado, o reitor tem dessas coisas, de pregar essas partidas, porque quando ele foi reitor da Unilúrio, e na altura estávamos a comemorar os 50 anos nós matamos o Cão Tinhoso, e ele ousou convidar-nos, a mim, o Luís Bernardo, todos os outros primos, a Unilúrio. Eu até fiquei na casa, mas o reitor, mas vamos a Unilúrio, aquilo é uma universidade para farmacêuticos, gente que, enfim, lida com outras matérias, digamos, medicina dentária, etc, etc. Será que a coisa não vai cair assim? Não, venham, e lá fomos. Nesta cerimónia foram expostas diferentes edições de Ungulane Bakakossa, com destaque para o seu último livro, Cartas de Inhaminga, onde, através de crônicas e outros textos, o autor revela o seu pensamento sobre o país pós-independência. Esta homenagem só prova que somos todos Moçambique, STV. 15 anos é o fim do Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Boa noite.